Estar endividado e com as contas atrasadas aumenta a ansiedade e potencializa vício em comida, no álcool ou até no cigarro. É o que mostra uma pesquisa divulgada hoje pela Confederação Nacional de Dirigentes e pelo Serviço de Proteção ao Crédito. Segundo o levantamento, 58% dos inadimplentes passaram a se sentir mais ansiosos depois que ficaram devendo e 52% relataram maior estresse. E exatamente sobre isso é que eu converso agora com o superintendente de finanças do SPC Brasil, Flávio Borges. Flávio, muito boa tarde a você. Boa tarde, Nelson. Pois é, no mês passado a CNDL estimou que existiam 62 milhões de consumidores inadimplentes, o que representa quase 40% da população adulta do país. Agora essa pesquisa mostra que os atrasos de pagamento afetam o controle emocional de muita gente. E a gente devendo há muito tempo, Flávio. Sim, a gente devendo há muito tempo, e esses indicadores, esse indicador de inadimplência, né, que das 62 milhões de pessoas que você mencionou, ele vem aumentando ao longo dos últimos anos. Ele atingiu um pico em junho, né, de mais de 63 milhões. E as consequências foram justamente as que foram medidas por essa pesquisa, né? Por quê? Porque a pessoa inadimplente, ela, em primeiro lugar, ela abre mão de certas coisas. Ela abre mão de compras, ela abre mão de saídas com os amigos, ela passa a não poder comprar a prazo, né? E isso acaba por afetar até mesmo a autoimagem dessa pessoa, né? E aí, ao afetar a autoimagem, ao afetar a maneira como a pessoa se enxerga, as possibilidades dessa pessoa se inserir em certos grupos de consumo, isso acaba por causar danos à saúde mental, né? E aí são os problemas que você mencionou, de ansiedade, estresse, depressão. Modifica toda a estrutura emocional da pessoa, realmente. E os relatos são interessantes, né? Os números são bastante assustadores de pessoas que acabam caindo ainda mais, se já têm o vício, acabam caindo ainda mais no vício do cigarro, no vício da bebida, né? Exatamente. A gente investigou as alterações no comportamento social, né, e 22% dos endividados relataram descontar em algum vício, né, como cigarro e álcool. Mas tem outros comportamentos, né, desatenção e perda de produtividade, agressões verbais à família e amigos, perda de produtividade e de paciência no trabalho em relação aos outros colegas, compras ainda mais descontroladas, né? A pessoa está inadimplente e ela, ao invés de se organizar, de arrumar as contas para pagar as dívidas, ela acaba por comprar ainda mais por impulso. Então são efeitos reais no comportamento das pessoas que a inadimplência causa. Pois é, esse é um problema. E você falou, parece que essa pesquisa foi feita com devedores acima de 90 dias, né? Exatamente, é feita com devedores inadimplentes, né, que com o nome registrado em Serviço de Proteção ao Crédito, com as dívidas vencidas acima de 90 dias. E uma outra constatação interessante que essa pesquisa nos trouxe é a evolução desses sentimentos negativos ao longo do tempo. Como a maior parte dessas pessoas está inadimplente há bastante tempo, já está com a situação financeira complicada, em muitos casos há mais de ano, os sentimentos negativos reduziram um pouco da avaliação que nós fizemos no ano passado para essa agora de 2018. E quais são esses sentimentos, né? Ansiedade, estresse, angústia, culpa, depressão. Esses números caíram ao longo do ano passado. O que mostra que a pessoa, quando ela está inadimplente já há algum tempo, ela começa a relativizar e começa, de certa forma, a se conformar com a situação. Flávio, eu acabei de falar aqui mais ou menos uns 15, 20 minutos de que aumentou a confiança do brasileiro em relação à nossa economia, né? Ainda está abaixo do 100, né? Na escala que vai de 0 a 200, mas ela está aumentando, enfim. Essas pessoas que estão nessa situação que é dramática, né? Essa pesquisa mostrou isso. Qual é a perspectiva delas?
Os indicadores, você falou do indicador de confiança da FGV, nós também divulgamos o indicador de confiança que está um pouco também abaixo da linha do otimismo, né, que é o que a gente chama. A pessoa ela tende a diminuir seu nível de ansiedade, de preocupação, à medida que ela vê uma perspectiva de sair dessa situação de dificuldade. E as pessoas vão sair dessa situação de dificuldade uma vez que a economia voltar a crescer de maneira significativa, que os indicadores de desemprego cederem de maneira mais expressiva, né? Eles estão melhorando, mas estão melhorando ainda muito lentamente. A questão da expectativa do consumidor, quando ela melhora, ela pode fazer com que esses níveis de ansiedade baixem e também, por parte do empresariado, né, se o empresariado se sente mais confiante, ele passa a investir mais, a contratar mais. Então, uma coisa leva a outra, né? Muitas vezes a expectativa ela é uma profecia autorrealizável, que ela faz com que a economia volte a girar. A situação que a gente está vivendo agora, né, de incerteza eleitoral, de polarização, de incerteza em relação à política econômica do próximo mandato, ela contribui para uma certa ansiedade adicional. Mas, como as pessoas estão já no fundo do poço, né, numa crise muito grave há muito tempo, tem muita gente acreditando que pior do que está não vai ficar e que a coisa, a partir de agora, tende a melhorar de maneira mais rápida. Essas pessoas que estão nessa situação de inadimplência, elas transferem essa inadimplência também para os seus familiares mais próximos, como a esposa, os filhos, os pais? Transfere, e a pesquisa mostra isso, a questão da irritação em relação à família, né, que são as consequências, né? A pessoa, em primeiro lugar, né, a nossa pesquisa mostrou isso, 43% procuram distrações, 40% mostram uma irritação maior do que a de costume, e esse mal afeta mais as mulheres do que os homens. A questão do mau humor, a questão da insônia, né? A insônia também afeta as respondentes do sexo feminino de maneira mais significativa. Menos vontade de sair, aumento ou diminuição de apetite, questões relacionadas a sono, né? Que podem ser tanto insônia quanto vontade de dormir mais. Todas essas consequências, elas afetam as relações pessoais, né? Porque afetam a saúde, afetam a maneira como a pessoa se enxerga e a maneira como a pessoa enxerga o outro. E isso impacta nas relações familiares e nas relações de trabalho também. Esse é um temor danado que, obviamente, que o devedor, né, o inadimplente tem em não transferir isso para a sua família, mas não tem como, né? Você vai dividir isso no seio ali da família com os seus próximos, né? Flávio, agora só para a gente chegar ao final da nossa entrevista, falando desses números que são preocupantes, afinal de contas, né? Aí você falou das perspectivas, mas agora se a gente pegar um crescimento da economia, um aumento do emprego, há chance dessas pessoas conseguirem pagar suas dívidas em tempo recorde, ou elas ainda vão continuar inadimplentes por um bom tempo? Há uma perspectiva de melhora para isso? Há uma perspectiva e uma expectativa de que a economia melhore a partir de agora. É claro que os efeitos disso sobre a inadimplência, eles não vão ser imediatos, né? Ninguém pode esperar uma recuperação desse indicador em 2, 3 ou até mesmo em 6 meses. Essas coisas elas vão melhorando gradativamente, né? O que a gente vê é que, né, uma redução do desemprego e um aumento de renda, ele faz com que a pessoa prioritariamente pague suas dívidas, né? Uma pessoa, quando ela tem uma renda extra, e isso a gente também já investigou por meio das nossas pesquisas, a pessoa tende a dar preferência para o pagamento das suas dívidas, para que depois ela constitua uma reserva de emergência e realize algum sonho, né? Alguma coisa de valor mais expressivo. Nós esperamos sim que esse número ceda. No entanto, esse número de inadimplência ele é curioso, porque em períodos de expansão da economia, em que há expansão do crédito, muitas vezes a inadimplência ela aumenta em algumas categorias e alguns segmentos da população. Por quê? Porque os bancos se tornam mais permissivos, eles emprestam para mais pessoas, e isso acaba gerando um aumento de inadimplência, mas é um aumento positivo que a gente quer ver, né? Por quê? Porque é mais gente pegando crédito,
conseguindo tomar empréstimo, e a inadimplência ela vem como uma consequência natural disso. E não como a gente está vivendo agora, que é uma crise econômica, que as pessoas não conseguem obter crédito e mesmo assim não conseguem pagar suas contas. Por isso que eu te fiz essa pergunta, exatamente por esse... A inadimplência, ela sempre está presente aí, em uma situação de uma economia mais aquecida, ela é até boa. Agora, só para a gente encerrar essa última taxa que nós estamos mostrando aqui, que nós mostramos 20% das pessoas inadimplentes vão continuar fazendo as suas compras, elas continuam gastando. Isso reflete o que, Flávio? Isso reflete que as pessoas têm as suas necessidades, que elas não podem deixar de suprir, e aí entra a questão do impacto familiar, né? Numa situação de crise, a família toda é envolvida, muitas vezes uma pessoa só que tem renda ali dentro de casa, num cenário de desemprego do restante da família, essa pessoa acaba por arcar sozinha com as despesas. A gente vê muitos aposentados assumindo esse papel, né, de únicos provedores de renda da família, então as pessoas acabam por continuar consumindo, né? A gente vê, infelizmente, um cenário em que as pessoas estão inadimplentes mesmo com suas contas mais básicas, né? Água, luz, telefone, o cartão de crédito, que ele é muito utilizado para quê? Né? Para supermercado, para farmácia, para itens de primeira necessidade. Então, a inadimplência, ela causa restrições, ela dificulta a obtenção de crédito, mas a pessoa não vai deixar de consumir aquilo que ela precisa, mesmo que para isso ela tenha que contrair novas dívidas. É por isso que a gente está tão preocupado com a economia e por isso que a gente precisa que a economia se recupere de maneira mais rápida para que as pessoas saiam dessa situação. Flávio Borges, muito obrigado por nos atender aqui no Band News, superintendente de finanças do SPC Brasil, falando a respeito dessa pesquisa feita pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas e também pelo SPC sobre essa pesquisa dos inadimplentes. 58% tem algum tipo de potencialização dos vícios, mas não são vícios de consumo, não são vícios de álcool, vícios de fumo, enfim, são vícios ruins que acabam afetando obviamente todo o seio da família, que vai entrar nessa bola de neve que são as dívidas constituídas por essas pessoas.